Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que seja disperso os seus inimigos e fuja de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, Mãe de Deus e nossa. Hoje nós vamos ler no exercício preparatório, nos 12 dias preliminares. Vamos ler Romanos 8, de 5 a 17. Hoje o tema vai nos continuar a falar do desapego do mundo, mas São Luís vai meditar hoje nos 10 mandamentos do mundo. Você conhece os 10 mandamentos do mundo? Vamos lá. Após a leitura, nós vamos meditar sobre isso. Romanos 8, de 5 a 17. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei. Não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebeste o espírito de escravidão para viver de segundo no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O Espírito mesmo que dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, também contamos que sofremos com Ele, para que com Ele também sejamos glorificados. Palavras do Senhor, graças a Deus. Vejamos que essa leitura começa com o título O Espírito da Vida. E quão forte é quando o Senhor vai dizer que quem vive pelo Espírito atrai a morte, ao espírito deste mundo. E quem vive segundo o Espírito dele atrai a vida. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nós que somos cristãos, queremos agradar a Deus, queremos fazer a vontade de Deus. E dentro dessa vontade, as coisas da carne não se correlacionam. E nós precisamos tanto do espírito da carne? Sim, estamos no mundo, mas não podemos submetê-los. E aqui vai deixar claro que os desejos da carne
não se submetem a Deus, à lei de Deus. E aí que está o perigo. Se ele não submete à lei de Deus, então esse espírito nos leva ao pecado. Os desejos são hostis a Deus. E São Luís ele vai nos ensinar 10 mandamentos do mundo. Vamos lá. Estes mandamentos do mundo está nos livros de São Luís. Ele não escreveu só o tratado, ele escreveu vários livros. E aí vai falar que estes são os mandamentos do mundo e seu verdadeiro significado. Primeiro, conhecer o mundo. Então, o primeiro mandamento do mundo é conhecer o mundo, isto é, estar a par das finezas amaneiradas do século e demonstrar esse conhecimento. Ou seja, tudo que está na moda, tudo que se fala, é importante que você saiba o que está se falando. Você tem que demonstrar que você conhece aquele assunto, mesmo que não te interesse, mesmo que não faça parte da sua vida. Segundo, viver honestamente, isto é, contentar-se com a aparência de honestidade. Não é uma honestidade verdadeira, é uma aparência de honestidade. Então, não importa que você seja de verdade, o importante é que você mantenha essa aparência de honestidade. Terceiro, realizar seus negócios. De que forma o mundo quer isso? Tomando o dinheiro por fim último da vida, sem deixar transparência. Ou seja, doa quem doer, aconteça o que acontecer, né? Eu lucrei. Como a gente vê as pessoas felizes por ter passado a perna no outro. Uma coisa é estar em promoção, a outra coisa é você, né, fazer o outro passar-se para trás, passá-lo para trás. Isso é sério. Não ter transparência, porque se for mexer, o negócio fede. Quarto, conservar o que é seu, isto é, ignorar a caridade sob o pretexto e direito de propriedade, interesses da família e negócio. Ou seja, é uma proteção que, na verdade, ela ignora o irmão que necessita de algo. Ela ignora a partilha. E o Senhor vai nos ensinar que nós precisamos dividir com o próximo. Estava com fome e deste-me de comer. Estava com sede e deste-me de beber. Estava nu e me visitastes. Então veja que o bem patrimonial está acima de tudo. As pessoas não. Quinto, adiantar na vida, isto é, ter ambições, ousadias, conseguir sem mérito pessoal nenhum. É como eu disse, é sempre uma maneira de passar a perna no outro. Sexto, fazer amigos, isto é, não desdenhar relações de nenhuma espécie, assim, à custa de consciência para obter os desejados fins. Ou seja, não tem critério, você não precisa. Aquele ditado, né? Diga-me quem tu és, diga-me quem és eu de quem tu és. Isso não é mais válido. Por quê? Porque eu preciso, né, fazer amigos, não importando aquilo que ele possa me ajudar a crescer para Deus. Mas importa é que no conceito do mundo ele esteja
né, em alta. 7º, frequentar outras rodas para andar atrás de pessoas eminentes ou em evidência, a fim de brilhar ao menos com a auréola dos outros. Pesado, né? Se, vamos dizer assim, grudar em alguém que possa te promover, né, a um status, eu esteja em evidência. Triste isso, né? Eu não tenho nada para agregar. Eu preciso, né, de viver uma aparência, uma máscara, um personagem. 8º, viver confortavelmente, isto é, ter boa mesa, contexto de conservar a saúde, manter as relações sociais, tratar de negócios ou saborear as coisas boas para glorificar o Criador. Todas essas atividades, elas glorificam o Criador. Só que não. Aqui não fala de nada espiritual. É o ter é que glorifica a Deus e não o que eu sou para Deus. Então, se eu preciso ter para glorificar a Deus e eu não preciso ser, eu estou vivendo só de coisas exteriores. Isso com o tempo acaba. Mas o Espírito Santo, daquele que ressuscitou e que dá vida aos corpos, eu rejeito. Não ser desmancha prazer, isto é, cultivar o bom humor mediante toda sorte de prazer, sem se portar, né, com culpa, com moral, né, ou negligenciando os meus deveres, né, próprio do meu estado civil, né, do meu estado religioso. Tudo isso eu nego. O importante é que eu faça parte da rodinha. 10º, evitar singularidades, ou seja, rejeitar a piedade, a religião, as obras de caridade e todo exagero das pessoas devotas. Ou seja, evitar essas coisas que caíram de moda, né? Não está mais em moda. Tudo isso é coisa de gente fraca, coisa de gente, né, sem ter o que fazer. Esses mandamentos são contrários à divina sabedoria. Tudo isso em vista do que você precisa ser feliz. Todos fazem assim. É preciso aproveitar a vida, é preciso aproveitar um bom negócio, porque senão ele passa e você não volta. É preciso aparecer, não quero ser ridículo. Todas essas coisas são contrárias à divina sabedoria, ao Espírito de Jesus Cristo. Tudo isso pensa que o mundo e a vida não é estar em Deus, é estar totalmente envolvido com o mundo e suas paixões. E a sabedoria de Deus vai dizer que a vida da graça é a vida íntima com Deus, é a renúncia de si mesmo, é o desprezo dos bens materiais, é o critério sobrenatural da apreciação do mundo e da divina loucura do sofrimento e da cruz. A sabedoria da carne é inimiga de Deus. Vai falar lá em Romanos 8, né? Como acabamos de ver. E por que nós vamos nos consagrar, né, a Jesus por meio de Maria? Porque o Espírito de Maria nos ajuda a vencer as máximas do mundo. O trono da divina sabedoria, Maria, nos aparta do clamor nefasto do século. Como que eu sei disso? João 2,5. Bodas de Caná, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Aquela que foi chamada de bem-aventurada pelo Evangelho, lá em Lucas 11, 27.
Feliz porque trouxe no seio castíssimo a Jesus e o alimentou virginalmente ao seu peito. Mais feliz ainda porque ouviu a palavra de Deus e aguardou fidelíssima em seu coração e toda a sua vida. Ou seja, o que nos torna santo e dignos é ouvir a palavra de Deus e aguardar no meu coração e colocá-la na minha vida. E Maria fez isso com muita sabedoria. Ela não seguiu o mundo, mas a Jesus. Procurou o escondimento, a mortificação, a vida interior com seu filho e a comunicação afetuosa. Eis o meu modelo, eis o meu caminho e o meu roteiro. Seu escravo de amor. Propõe corajosamente desprezar e a toada insistente desse mundo e examinar com diligência. Não venha dominar minha vida alguma dessas máximas odiosas dos que desconhecem Jesus e recusa ser filho de Nossa Senhora. Nossa Senhora me ajuda a estar no trono abençoado da sabedoria encarnada, colocando todas as vaidades do mundo sobre os pés dela na minha vida. Quero libertar-me do mundo e cada vez mais ser escravo amoroso do vosso coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, Mãe de Deus e nossa.